Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Você sabe que às terças-feiras, muitas dessas terças, eu recebo alguém com um conteúdo específico, seja empreendedorismo, seja liderança, comportamento humano. Muitas vezes falamos de inteligência emocional, gestão do tempo. São os temas que são conectados com o empreendedor e que são conectados com a sua vida. Hoje eu recebo aqui a Yara Fayon. A Yara, ela tem uma carreira bastante importante, ela vai falar um pouco sobre isso, mas entre tudo que ela faz, especialista obviamente em desenvolvimento de pessoas, treinadora de expansão, treinadora e também na expansão do Instituto Eneagrama, é uma das funções dela, e treinadora e diretora de expansão do Eneagrama Brasil. Enfim, tem muito conteúdo para a gente falar aqui, mas entre tantos conteúdos a gente escolheu falar do Eneagrama. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas para quem está nos acompanhando, qual é a frase que vai chamar a atenção do nosso público para daqui a pouco, Yara? Boa tarde. Bom, um prazer enorme estar aqui. E a frase que eu acho uma frase de vida é a seguinte: até você não se conhecer, o teu inconsciente determinará as tuas escolhas e você vai chamar isso de destino. Legal. Bom, eu te convido a permanecer aqui e aproveitar desse conteúdo que certamente vai mexer com você. Muito bem, estamos aqui agora em definitivo, não vamos nem abrir o bloco ainda, porque eu quero a Yara, eu falei um pouco aqui, né? Falei que a Yara, ela é empresária, especialista em desenvolvimento de pessoas, treinadora e diretora de expansão no Eneagrama Brasil, né, no Instituto, mas vamos pensar que tem uma criança do outro lado lá, Yara, 10 aninhos, e de repente essa criança fala assim, eu quero conhecer a Yara. Como é que essa criança entenderia quem é você? Quem sou eu? Isso. Eu costumo falar que eu sou filha da Regina e do Lauri, Uhum. porque antes de ser ou de ter esse cargo, ou essa função e de trabalhar com isso, eu sou uma mulher, sou uma filha, né? E sempre quis ser uma boa filha. Então, se uma criança me perguntasse, eu diria, olha, a Yara adora pessoas e adora trabalhar com pessoas. Muito bom. E aí, vamos pensar num personagem, né? A criança, às vezes, ela associa com um personagem, né? Aí você fica à vontade, vai para que tipo de personagem você mais se adequa e mais seja fácil da criança entender qual seria. Ah, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Sua cara, hein? Sim. Bom, vamos abrir o bloco 1. O que é Eneagrama e como surgiu? Para começar, Yara, já falou quem você é, falou da Mulher Maravilha, mas explica pra gente o que é Eneagrama, Yara? Pois é, o que é o Eneagrama, né? O Eneagrama muitas pessoas não conhecem, até porque acaba sendo, né, um nome muito peculiar e difícil de entender e escondidinho, eu diria. Uhum. Mas o Eneagrama é um símbolo processual, né, que ele é utilizado ou era utilizado há milênios atrás. Ele foi descoberto há mais ou menos 3.000 anos. E na época ele era utilizado para explicar processos contínuos. Na década de 50, né, Goodfer trouxe ele para o Ocidente e mais Ichaz e Naranjo, que eram pesquisadores, filósofos e médicos psiquiatras, fizeram uma associação desse símbolo processual com o estudo das personalidades. E aí nós temos aqui a aplicação mais popular dele, mais conhecida, né, que é o Eneagrama das Personalidades, que nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a entender os processos dos seres humanos, ou seja, como cada ser humano, cada personalidade se comporta, como cada personalidade reage, quais são os seus medos, quais são as suas motivações, quais são os seus talentos naturais dentro do seu próprio perfil, entendendo, né, tendo esse mapa, esse direcionamento de como as pessoas funcionam, mas não só isso, entender também como as pessoas fazem para evoluir dentro do seu comportamento, porque na verdade nós estamos aqui, né, buscando a evolução. E muitas vezes nós não sabemos como a gente supera aquele sabotador que a gente vem repetindo durante muito tempo na nossa vida. E o Eneagrama nos dá esse plano, esse processo de como nós evoluirmos dentro da nossa personalidade, do nosso padrão de comportamento, né? De quais as etapas são necessárias para que a gente evolua.
Então, é uma ferramenta que nos ensina a nos entender e nos ensina a entender as diferenças entre as pessoas, porque muitas vezes é tão difícil de compreendermos, né? Quando as pessoas são diferentes de nós. E o Enneagrama nos dá essa base, essa ciência sobre como é o comportamento de cada ser humano e como a gente faz para lidar com isso de uma melhor forma no nosso dia a dia. Você falou uma coisa super interessante, né? Somos seres humanos diferentes. O Enneagrama explica por que a gente é diferente, por que nós não somos... Eu fico imaginando assim, Deus podia ter feito todo mundo em série, né? A gente ser meio parecido, né? E não é assim que funciona, né? Como é que o Enneagrama explica essas diferenças? O Enneagrama explica essa diferença, por isso que é tão profundo, né? Muitas pessoas conhecem o Enneagrama como um teste, né? Vai lá, responde um questionário e muitas vezes sai um resultado. Mas o nosso programa, né? Ou seja, o programa que o Instituto Enneagrama trabalha como um programa de desenvolvimento, que é o treinamento do Enneagrama da personalidade, ele vai muito mais profundo. Porque ele traz questões lá da formação do padrão de comportamento que se dá dentro, né? Dentro da barriga da mãe lá, ou seja, quando a criança está em desenvolvimento. A nossa psique, a nossa personalidade, ela começa a ser formada já na primeira infância, né? E a gente traz e vai estruturando isso até a fase adulta. E o Enneagrama explica essas tendências, né? Trazendo aí quais são as influências das emoções, que todos nós temos emoções e todas as emoções, e como elas impactam no nosso comportamento. Como as nossas feridas emocionais também trazem traços no nosso comportamento. Ou seja, o Enneagrama explica essas diferenças, porque se nós formos olhar, muitas vezes eu tenho irmãos, né? Uhum. Eu sou a sexta, então eu tenho 5 irmãos. Dentro da nossa família, se a gente for analisar irmãos criados no mesmo ambiente, né? Com o mesmo caldo genético, são diferentes. Às vezes gêmeos, né? São diferentes, ou seja, têm personalidades diferentes. Então o Enneagrama nos dá essa explicação realmente de como cada personalidade funciona. Então, essa compreensão é muito ampla e nos dá e nos leva, né, para aquele lugar de desenvolvermos a empatia. Porque quando eu compreendo que a pessoa é diferente, não porque ela quer, Uhum. mas é porque é um padrão automático, inconsciente no outro, eu vou para aquele lugar de eu aceito você do jeito que você é, sem querer mudá-lo, né? Porque muitas vezes a gente até acha que aceita as diferenças, mas a gente quer que a pessoa mude, baseado na nossa ótica. E isso não é aceitação. Isso não é aceitar a pessoa, é querer mudá-la. E a gente emprega muita energia nisso muitas vezes nas nossas relações, o que acaba sendo em vão e frustrante, porque ninguém muda ninguém. Então o Enneagrama nos dá essa consciência e esse estudo mais profundo mesmo, né? É um estudo, é uma ciência sobre o comportamento humano. E ele está baseado num processo, em etapas, né? Em estudos, então a gente não está falando de uma coisa que foi criada hoje, é um estudo milenar sobre isso, validado, né, por médicos, filósofos, psiquiatras. Hoje ele ainda vem sendo estruturado e validado, né, trazendo o Enneagrama das competências emocionais, ou seja, a gente trabalha e reconhece quais são os talentos e as competências dentro de cada personalidade. Então descobrir isso faz com que a gente também reconheça quais são os nossos talentos naturais. Ou seja, no que naturalmente você é bom, que você não precisa se esforçar para fazer. Uhum. Quando a gente descobre os nossos talentos naturais e a gente foca em melhorá-los, ou seja, em aprimorá-los, nós nos tornamos, assim, pessoas fora da curva. Inclusive tem, né, pesquisa sobre isso, tem estudo sobre isso, que se originou até aquele livro, né, Descubra Seus Pontos Fortes. Uhum. Ou seja, quando a gente descobre e exercita o autoconhecimento para também reconhecer quais são os nossos talentos e foca neles, muda tudo. Eu gostei da história dos irmãos, quero voltar nela. Você disse que vocês são em 6. Uhum. O que o Enneagrama te ajudou, por exemplo, para conhecer os seus irmãos que são da mesma família, mesmo ambiente? Como é que foi isso? Porque eu imagino que 6 deve ser um diferente do outro, né? Aí pode ser que um é um pouco parecido, tal. Em que o Enneagrama te ajudou e pode ajudar outras pessoas no entendimento de si e do outro? Total ausência de julgamento. Porque quando a gente não reconhece o padrão do outro e a gente não sabe, né, não entende assim, peraí, né, ele é diferente porque a personalidade dele é diferente. A gente acha que a pessoa é diferente porque ela quer ser diferente, ela tá sendo do contra, né?
E aí a gente vai julgar. Poxa, mas por que o meu irmão tem esse tipo de comportamento, esse tipo de reação? Ele tá errado, né? A gente já vai para aquela situação da crítica ou do julgamento. E a gente faz isso não só com os irmãos, faz com os pais também, né? Então, mas por que a minha mãe é assim? Por que o meu pai é assim? Por que os meus irmãos são assim? A gente vai para uma postura de julgamento. E essa postura de julgamento é de acordo com a análise da nossa ótica. E isso é muito importante. Porque não é que o outro está errado ou está certo. É que baseado na minha lente de ver o outro, na minha concepção, ele está certo. Então, o Enneagrama me mostrou que, poxa, né, eu preciso compreender e aceitar, porque é um padrão automático. E me fez também olhar para mim e entender, calma aí, né? Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Se você, né, tá julgando a outra pessoa ou tá achando que a outra precisa mudar, e você, né, olha para você, para as tuas questões. Então, esse nível de aceitação foi muito grande na minha família, né? Que hoje, assim, eu vejo que os natais, todo mundo, a gente se reúne na casa da mãe, né? Todo mundo junto, e aí eu fico olhando as diferenças. Hoje eu aceito e dou muita risada com isso. Antigamente, eu ficava, né, mentalmente questionando ou julgando algum comportamento que eu considerava não o ideal. Ok. Vou fechar esse bloco aqui. A Yara explicou o que é o Enneagrama, como surgiu, ela trouxe lá da história, né? Trouxe autores. Eu vou fechar esse bloco para abrir o próximo bloco que você vai saber qual é. É isso. Os 9 tipos e os 3 centros de inteligência é esse bloco. Eu vou começar com uma coisa que eu achava bem chata. Alguém falava assim, você é tipo 3. Ou, você é tipo 8. Eu ficava assim, que tá me tipificando? Essa pessoa não me conhece, né? Yara, são 9 tipos. E fato que as pessoas se identificam com esses tipos e elas aceitam, trabalham. Porque eu ficava com raiva, Yara, lá atrás. Quando alguém falava, você é tipo o quê? Você não me conhece? Como é que eu sou tipo o quê? São 9, né? São 9. É muito importante você falar isso, porque o Instituto Enneagrama, antes de trabalhar qualquer perfil, ele trabalha a ética. E a pessoa que fez esse comentário contigo, ela infringiu a ética, porque ela presumiu que sabia sobre o teu padrão de comportamento e acabou tipificando você. É tudo que o Enneagrama e é tudo que o Instituto Enneagrama não faz, porque na verdade não é sobre tipificar você. O Enneagrama não é sobre você colocar um número nas pessoas, não é sobre isso. Existe sim, né? Esses 9 tipos, existe o númerozinho ali, mas eles estão conectados, cada um deles, a uma emoção. E se nós temos todas as emoções, nós temos vários comportamentos. Um deles é a nossa fixação, ou seja, um deles a gente apresenta muito. Um deles é uma faceta que a gente utiliza para se mostrar para o mundo, para as pessoas, para a realidade. Então, isso sim diz muito sobre nós, mas não é tudo o que somos. Eu costumo falar que nós não somos só a nossa personalidade. A nossa personalidade é uma parte do que nós somos. Você é um conjunto dos teus valores, né, da tua essência, das tuas virtudes, das tuas experiências de vida. Então, o Enneagrama não é para te colocar numa caixinha, ele é para te tirar da caixinha. E a gente orienta os nossos alunos e as pessoas que fazem o programa conosco, né, no Instituto Enneagrama, a exatamente tomar esse cuidado. Porque, definitivamente, quando você faz esse apontamento, você pode ter uma reação meio negativa. Por quê? Porque está resumindo o ser humano, que é uma alma grandiosa, a um número. E não é isso que a gente faz. O Enneagrama, como modelo de identificação, é para você se reconhecer. Reconhecer o teu padrão e poder evoluir, poder amadurecer dentro dele. Esse é o objetivo do Enneagrama e o objetivo do autoconhecimento. Yara, eu sei que é difícil, né? Não é fácil explicar, obviamente, os tipos de uma maneira muito objetiva, mas daria assim, por exemplo, se eu te perguntasse tipo 1, característica principal, tipo 2, tipo 3, consegue? Porque eu sei que quem está nos acompanhando óbvio, se você se interessa por isso, o Instituto, ele tem base aqui em Maringá, tem base em São Paulo, ele tem mais de 20 anos, a gente já falou sobre isso, né? Exato. A metodologia própria, patenteada, né? E a pessoa vai se interessar. Eu sei que a gente não vai conseguir dissecar tudo isso aqui, mas tipo 1, característica principal, qual é? Tipo 1, característica principal são os disciplinados e super exigentes, né? Então, são indivíduos assim que estão o tempo inteiro preocupados com o
que eles estão fazendo e eles querem fazer cada vez melhor, né? Então, o tipo 1 ele tem um senso de disciplina de fazer aquilo que eu não gosto, que eu tenho que fazer, muito alto, né? Determinados, extremamente práticos. O excesso é que às vezes eles se tornam super exigentes a ponto de serem cruéis, né? Porque assim, nunca tá bom, sempre pode ser melhor e acabam não se permitindo errar. Tipo 2? Tipo 2 já é o prestativo. Então a gente vai ver um perfil com uma dinâmica diferente. Extremamente altivos e dispostos para ajudar as pessoas através do seu trabalho, da sua ação, né? Qual é o gargalo disso? É que muitas vezes eles fazem mais pelos outros do que por si. E aí é um grande problema. Tipo 3? Os performáticos, sabe? Aquela pessoa extremamente focada no trabalho, normalmente na carreira, são bem ambiciosos, né? Então, tudo isso é uma parte boa. O desafio é que muitas vezes se tornam desconectados das pessoas porque focam demais no resultado. Tipo 4? É o criativo, né? Aquela pessoa artística, aquela pessoa super exigente em criar, cheia de detalhes, né? Por fazer muito bem feito. Então, é o perfil que nós chamamos do artista. O desafio disso é que, muitas vezes, o senso prático não está em primeiro plano. 5? 5 é o racional. São aquelas pessoas extremamente lógicas e racionais. Eu costumo dizer que o tipo 5, ele tem planejamento a longo prazo. Sabe o que é a longo prazo? 15 anos, 20 anos, a vida toda planejada, né? Cada passo. O desafio disso é que muitas vezes eles acabam evitando a ação, né? Ficam muito no âmbito da racionalização. Encontram bons motivos para não fazer ao invés de fazer. E o tipo 6? É o precavido, né? Aquela pessoa que é mais cautelosa, que sim se prepara, acaba sendo prudente, tudo isso, né? Muito confiável e comprometido com aquilo que faz. O tipo 6, quando ele disse que vai fazer, não precisa estar anotado porque ele faz. O desafio disso é que muitas vezes esse excesso de cautela faz também com que ele evite situações novas ou oportunidades que ele poderia aproveitar. E o 7? O 7 é o inovador, sabe? Aquela pessoa sonhadora, inovadora, curiosa, que adora coisas novas, adora fazer várias coisas ao mesmo tempo, extremamente dinâmicos, né? O desafio disso é que quando eu me envolvo em várias coisas, eu acabo tendo dificuldade de acabá-las. Tem agora o tipo 8. Tipo 8 é o dominante, né? Aqui, a energia desse perfil é aquela que entra na sala, domina tudo, já comanda. Então, é um perfil que tem muito ímpeto de realização. O exagero disso ou o excesso disso pode causar esta insensibilidade no trato com as pessoas. Nem todo mundo é tão forte assim. Tipo 9? Tipo 9 é o tolerante, né? O tipo 9 é o mediador do Eneagrama. É aquela pessoa que tem uma facilidade enorme de conversar com todo mundo, né? De resolver, de encontrar um ponto comum nas situações. O grande desafio é que esse excesso de mediação muitas vezes faz com que o 9 evite dar a sua opinião e evite se posicionar sobre aquilo que ele quer. Bom, pensando quem está nos acompanhando, pode ser que a pessoa diz assim, não sou nenhum desses tipos aí. Então, tem o tipo 10, né? O cara às vezes cria, né? Devo ser o tipo 10. Mas olhando assim, a gente acha que realmente... Não, mas espera aí, só tem 9 tipos de pessoas no mundo, mas calma, né? Não é bem assim. Porque no Eneagrama a gente descobre o nosso mapa emocional. Nós temos todas as emoções, né? Cada tipo tem os seus instintos, que são 3 instintos, então a gente já vai para 27 nuances, e quando a gente vai para a probabilidade, né, das outras emoções influenciando, a gente já vai para N combinações. Então não é que, né, todo tipo 9 vai ter o mesmo comportamento, né? Aquela coisa de sempre ou nunca. A gente vai ter alguma variação, porque tem outras questões que também influenciam, né? Por exemplo, os 3 centros de inteligência, né? Que é o nosso método exclusivo, que trabalha com isso, que já dá uma outra nuance aí com os perfis. Então, não é tão restrito assim quanto parece. Legal você falar dos 3 centros de inteligência, que era exatamente a pergunta que eu ia colocar aqui agora, né? Olhando o material, né, do Instituto, fala desses 3 centros, né? Que você vê que os números estão conectados ali naqueles centros, né? Você tem 1, 2 e 3 conectados num determinado centro, 4, 5, 6 em outro, 7, 8, 9, enfim. Sim. Que centros são esses?
Então, os centros de inteligência, né, quando a gente coloca ali, são 3 centros de inteligência, a gente trabalha a teoria do cérebro trino. Né? O Platão, o filósofo, já dizia, existem 3 tipos de homens, os homens da cabeça, do coração e do ventre. Ou seja, são inteligências diferentes. Então, se a gente for aí, por exemplo, para os teóricos, né? Os teóricos estão conectados ao neocórtex, são os racionais. Os teóricos precisam compreender a realidade, ou seja, o meio deles, né? Eles precisam compreender o meio através da sua racionalização. Então, são indivíduos bem mais questionadores, analíticos. Mentalmente, eles precisam encontrar essa lógica naquilo que eles estão fazendo antes de fazer. É o centro dos insights, né? Aí a gente vai para analíticos, estrategistas, né? Nossa, eles têm essa facilidade de serem planejadores, de serem pesquisadores, curiosos. Tudo isso faz parte do centro teórico, que são os teóricos, né? Aí a gente vai para outra inteligência, né? Outro centro de inteligências emocionais. Está conectado a uma outra partezinha do nosso cérebro, talâmico mamífero, que é responsável pelas conexões. Então, os emocionais, eles já não são tão racionais. Na verdade, eles não querem compreender a realidade através da sua mente, eles querem se conectar com ela, sentir ela. Então, faz sentido, gosto ou não gosto, né? Isso faz sentido para a minha vida, eu gostei dessa palestra, eu gostei desse ambiente. Então, são as pessoas que têm mais feeling, ou seja, elas precisam se conectar, então são mais empáticas, né? Mais sensíveis, mais carismáticas, mais envolventes, ou seja, tudo isso é porque mais expressivos, né, acabam sentindo e expressando isso com mais facilidade. Centro emocional, feeling, né? O centro ativo, já a dinâmica é um pouco diferente. Por quê? Porque eles querem agir, né? A forma deles se conectarem com a realidade é agindo de forma prática. Então, os ativos são aquelas pessoas que têm como se fosse uma usina de energia dentro de si, porque é um ritmo de ação aceleradíssimo. Que às vezes a gente olha para a pessoa e a gente pensa assim, caracas, como é que não cansa, né? Os ativos estão sempre fazendo alguma coisa, porque eles são extremamente práticos. E a forma deles se conectarem com a realidade é, de fato, agindo de forma prática. Então, são indivíduos diretos, dinâmicos, ágeis, proativos, aquela coisa, papum, conectado aí com a partezinha do cérebro reptiliano. Então, olha só, quando a gente vai para essas 3 inteligências, com habilidades naturais diferentes, né? O Eneagrama nos mostra que isso é caldo genético, ninguém escolhe ser um teórico, ninguém escolhe ser um ativo, você simplesmente, né, ou um emocional, você simplesmente nasce com aquela carga genética e isso vai se estruturando dentro da tua formação. E isso tem qualidade, tem muitos, né, muitas habilidades naturais. Por exemplo, poxa, qual que é a habilidade natural do teórico? Facilidade de ser estrategista e planejador. Ele tem essa facilidade. Coloca ele ali para fazer uma planilha atrás de um computador, coloca ele ali para fazer, né, questões mais burocráticas. Vai tirar de letra. Será que o emocional vai ter a mesma facilidade? Não. O emocional vai ter facilidade de se comunicar, de falar com as pessoas, de criar conexões, né? De estar com gente, mais habilidades interpessoais. E aí, olha só, né? Que interessante a gente saber disso. E o ativo? O ativo, execução, né? Eficácia, agilidade, proatividade, dinamismo. Então, como é importante a gente saber disso quando a gente está lá na empresa liderando as pessoas? Né? Será que aquela pessoa que tem aquela habilidade natural, ela está, de fato, usando essa habilidade natural na vaga onde ela está? Muitas vezes a gente vê assim, né? E a gente recebe os alunos, por exemplo, que são emocionais, fazendo trabalhos burocráticos atrás de uma tela de computador. Não é que essa pessoa não vai dar conta de fazer, ela vai dar conta de fazer. Só que o que acontece? Para ela vai ser mais difícil, porque ela vai precisar se esforçar mais para fazer. Né? Vai ser mais desgastante porque ela não está no natural dela. Agora imagina, pega essa pessoa e coloca ela lá no âmbito, né, de se comunicar, de se relacionar com as pessoas num outro âmbito, num setor comercial, por exemplo. Poxa, vai tirar de letra, vai fazer com o pé nas costas. Então a importância de saber disso também é para colocar a pessoa certa no lugar certo. E o que é a pessoa certa no lugar certo? É ela usando as habilidades naturais dela na função. Eu falo que isso às vezes tem bumbum pequeno para cadeira grande e tem cadeira grande para bumbum pequeno, né? Exato. A gente vai fechar esse bloco também, e aí eu quero, no próximo, que será nosso último bloco, entender quais são os 4 elementos principais do Eneagrama que são chamados de elementos da motivação.
para dar mais uma aprofundada e a gente fechar esse bloco com a Yara entendendo isso. Então, vinheta. Quatro elementos da motivação. Olha. Esse é o nosso bloco de agora. Quais são? Então, os 4 elementos da motivação, né, a gente traz dentro do nosso método. O nosso método é exclusivo, nenhuma outra escola trabalha desta forma. Porque nós entendemos aí pela nossa experiência de 20 anos que assim fica muito mais prático para que o aluno de fato entenda como funciona cada personalidade e como ele funciona. Então, né, os 4 elementos da formação de cada personalidade ou do seu padrão de comportamento, a gente vai para o primeiro deles, que é o desequilíbrio dos centros, que a gente acabou de falar, né? Bloco anterior a gente fechou falando, né? Exato. Aí a gente vai para o segundo elemento, que é a emoção, ou seja, o vício emocional de cada perfil. E a gente está falando de vício porque é uma emoção que está em excesso, né? Ou seja, ela está exagerada ali no padrão de comportamento. Essa emoção está jogando o nosso foco de atenção para algum lugar, que é o radar, né? E se a gente está olhando para algum lugar é porque a gente quer alguma coisa. E nós chamamos o quarto elemento de motivação básica. Então, compreendendo essa estrutura, né, em 4 elementos da formação do padrão de comportamento, fica muito simples de entender como cada um funciona. Esse é o nosso diferencial simples e prático do aluno entender e compreender o seu próprio mecanismo de defesa, que é a sua personalidade, e a personalidade das outras pessoas. Bom, me preocupou um pouquinho agora, acho que alguém deve estar pensando assim, ela falou de desequilíbrio dos centros, né? Vamos lá, para mim, né, a gente estava falando até agora há pouco e eu estou partindo do senso comum aqui, né? Estou perguntando como alguém que quer aprender também, né? Desequilíbrio dos centros, vício emocional, radar, motivação básica. O que significa desequilíbrio dos centros? Então, significa que nós temos essas 3 inteligências, teóricos, emocionais e ativos. Uhum. Estão todos dentro de nós, só que eles estão em desequilíbrio, ou seja, um deles eu tenho muito, no outro eu tenho pouco. Uhum. Então, o desequilíbrio é esse, eles não estão no mesmo nível dentro do nosso padrão de comportamento. Tem um que a gente usa muito, né? Um outro que a gente usa um pouquinho e um outro que a gente usa basicamente nada. Então, aí a gente já vai, né? Peraí, eu não trabalho as 3 inteligências de forma natural e igual. Uhum. Eu trabalho mais em uma, e aí é que a gente descobre onde é que o calo aperta, né? E é uma tarefa do nosso desenvolvimento também. Descobrir qual é a que a gente não utiliza para tentar utilizá-la no nosso dia a dia. A gente faz isso dentro do nosso, né, no nosso treinamento, ou seja, um plano de ação para a gente desenvolver e equilibrar essas 3 inteligências. Porque imagina, se eu puder utilizar essas competências diferentes desses 3 centros de inteligência, eu não vou evoluir dentro do meu padrão? Com certeza eu vou. Pensando nesse desequilíbrio dos centros que a gente passou agora, você apontou aí o segundo, que é o vício emocional. Uhum. Se dos 4 elementos da motivação, o primeiro é o desequilíbrio dos centros, você falou, tem o centro ativo, o teórico, tem o emocional, né? Aí um você tem mais, outro você tem menos e outro fica um pouquinho mais distante e tal. O que é esse tal de vício emocional? Esse vício emocional retrata sobre as emoções humanas. Nós todos temos emoções, só que as pessoas confundem, elas não entendem o que significa emoção, né? Emoção humana é um nosso mecanismo que a gente utiliza, né, que reflete no nosso comportamento. Divertidamente. Quem assistiu o filme vai entender como as emoções funcionam dentro da nossa psique, ou seja, no filme tá explicadinho lá, né? A menininha tem todas as emoções, eles têm um comando lá, uma mesa de comando. Quando ela sente raiva, a raiva aperta no botão e ela tem uma reação no padrão de comportamento dela. As emoções são assim no nosso, né? Ou seja, a gente sente, vai lá para a nossa rede neural, aquilo gera um pensamento que gera uma palavra, essa palavra gera um comportamento, esse comportamento gera um hábito. Então, as nossas emoções, elas manifestam questões no nosso comportamento. E a gente explica isso no Eneagrama, porque senão a gente acha que emoção é só ser emotiva, é só chorar. Não, calma aí, né? O choro é um reflexo do que você está sentindo, mas não é uma emoção em si. Porque as emoções nos trazem competências emocionais. Tem gente que fica tão atrás da disciplina. A disciplina é uma competência emocional relacionada a uma emoção humana. Tem gente que fica atrás da resiliência. A resiliência é uma competência emocional que está relacionada a uma emoção humana.
Tem gente que fica atrás do foco. O foco é uma competência emocional que está relacionado a uma emoção humana. Então, olha que interessante. Às vezes a gente busca tanto desenvolver essas competências e a gente não associa isso às emoções. E por que vício? Porque a gente precisa entender qual é a emoção que está em exagero em nós. Nós temos uma delas que, né, ela está exagerada. Nós temos todas as emoções, assim como lá no Divertidamente tem várias emoçõezinhas lá apertando os botões do comando. Dentro da nossa psique é da mesma forma, mas tem uma emoção que toma conta. E aí, quando ela toma conta, nem sempre é tão bom. Porque quando ela toma conta, a gente tem uma reação que normalmente a gente não controla. E é aí que nós chamamos de sabotadores. Porque essa reação exagerada dessa emoção, normalmente ela nos leva para um lugar que não é tão assertivo. E a gente não controla a nossa reação quando a gente vai para o lugar do exagero. Radar é o 3. Radar. O radar é por quê? Porque essa emoção que está ali, ela está jogando o nosso foco de atenção para alguma coisa. Por exemplo, no Eneagrama, tem uma das emoções que eu vou citar aqui porque é a mais comum e a mais fácil de entender, que é a emoção do medo. Normalmente, a emoção do medo, quem tem essa emoção, né, como um exagero dentro do seu padrão de comportamento, vai estar com o foco de atenção no quê? Normalmente no risco. Porque a pessoa que tem essa emoção mais evidente, quando ela recebe uma oportunidade ou quando ela se depara com uma situação nova, ou com uma situação onde ela não pode controlar, ela fica imaginando, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não, mas e se der errado isso? E se der errado aquilo? E se eu for e não der certo? E se eu aproveitar essa oportunidade daqui a pouco, né, não era a decisão mais assertiva? Não, peraí, quer saber? Não, é muito risco para eu suportar, eu vou ficar onde eu tô mesmo, porque é melhor, né? Aqui eu tô garantido, já tô me sentindo mais seguro e tá tudo bem. Ou seja, esse radar nós chamamos de foco de atenção. É essa emoção que joga aí esse foco de atenção para um ponto. E a gente acaba dando muita atenção para isso e deixando de perceber as outras nuances que estão na realidade. E para fechar, a motivação básica. Bom, motivação básica. Motivação, né? É o motivo pelo qual nós nos movemos. Todos nós temos motivos pelos quais a gente age, a gente escolhe, né? O carro que você escolhe comprar tem um motivo e esse motivo é emocional. Todas as nossas escolhas a gente até acha que são racionais, mas na verdade são emocionais. A gente pode racionalizar, achar que racionaliza as nossas escolhas. Então, essa motivação básica é o motivo pelo qual eu me movo. E no Eneagrama a gente descobre que é o salário emocional de cada perfil. Eu costumo dizer que a motivação básica é o que cada um gosta de receber do meio. É o meu salário emocional. As pessoas acham que o mais importante para todo mundo é dinheiro. O dinheiro não está em primeiro plano. Ele pode estar em segundo, né? Porque com dinheiro a gente consegue várias coisas, prosperar, consegue se sentir seguro, ter conforto, proporcionar conforto, tudo bem, né? Agora, eu já vi muita gente se desligando ou saindo de empresas, né, com bons líderes, com altos salários, mas mesmo assim a pessoa sai de lá. Por quê? Ou seja, tem uma coisa que é mais importante que isso, que quando a pessoa não encontra isso onde ela está, ela acaba se frustrando e, né, buscando isso em outro lugar. Então, motivação básica, a gente descobre que é o que move, né, cada personalidade. Yara, eu sei que teria muito mais assuntos para a gente falar. Eu até penso que no futuro muito próximo a gente vai ter um segundo episódio, né? Porque assistindo algumas das suas aulas, você dá exemplos para cada centro teórico, você fala bastante dos tipos, você explica detalhadamente, não que aqui não tenha, mas a gente tem menos tempo, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de nos encontrarmos e certamente avançar um pouco mais para que as pessoas também possam ter essa oportunidade de conhecer no detalhe, né? E por falar em conhecer no detalhe, deixa os contatos do Instituto, formas das pessoas conhecerem mais, o que você diz aí? É muito importante isso que você falou, porque a aplicabilidade do Eneagrama é muito ampla, né? Então, quando a gente fala de Eneagrama de personalidades, né, a gente não está falando só de pessoas, a gente está falando de poder medir culturas de empresas, culturas de países. Então, e quando a gente fala da aplicabilidade do Eneagrama mesmo no Instituto Eneagrama, né, por isso que a nossa escola é referência,
Porque nós temos a aplicabilidade do Eneagrama processual, que é voltado para a gestão de processos e projetos, né? O Eneagrama corpo, que é voltado para a leitura corporal, né? E o dinamismo de como você faz essa leitura, né? Só olhando para a pessoa. O Eneagrama vendas, que fala sobre abordagens comerciais. Então, como você identifica, né, cada cliente e quais são os gatilhos que funcionam. Ou seja, é uma aplicabilidade muito ampla, né, do Eneagrama. Então, realmente, esse papo aqui a gente fica com vontade, porque se for para falar de Eneagrama, a gente Vai amplia, a gente vai muito longe, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso não como uma ferramenta de tipificação, porque é só uma, né? A personalidade é só uma aplicabilidade dela, ela é muito mais ampla, realmente. E o Instituto tem o seu próprio site, tem o seu Instagram, tudo, né? Instagram, né? @enneagramabr, né? O site é enneagramabrasil.com.br, né? As nossas redes sociais, então lá tem sempre muita informação, tem muito conteúdo legal para a galera absorver. Legal, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Valeu, falei com a Yara Fayon, nós falamos aqui sobre Eneagrama, tem muito mais sobre o tema, certamente você vai me ouvir e me acompanhar falando muito mais sobre isso, porque também estou imergindo no tema, porque é apaixonante. Até mais.